Você não vai acreditar no que está ligado à letra E. Durante décadas, a letra E significou uma nota insatisfatória nas escolas, até que na década de 1930 ocorreram mudanças curiosas. Os professores começaram a se preocupar que os alunos pudessem interpretar o E como excelente, o que gerava confusão na sala de aula. Pode parecer estranho, mas esse medo levou a mudanças significativas no sistema de notas. Como resultado, a letra F foi introduzida para indicar falha, permitindo uma distinção mais clara entre os alunos que buscam o sucesso. Essa mudança se manteve e hoje o sistema de notas geralmente vai de A a F. Curiosamente, a letra E ainda está presente em nossa terminologia educacional, levantando questões sobre os sistemas de avaliação ao redor do mundo. Este é um exemplo fascinante de como a linguagem e a educação evoluem ao longo do tempo para evitar mal-entendidos e aumentar a clareza. Você consegue imaginar um mundo onde a falha fosse marcada como excelente? Os coelhos realmente ouvem tão bem? Suas grandes orelhas móveis os destacam entre os outros animais. Ao contrário de muitos, as orelhas dos coelhos podem girar quase 270 graus, permitindo que captem sons de diferentes direções sem mover o corpo. Essa habilidade é crucial para a sobrevivência, pois ajuda a detectar predadores próximos. Quando um coelho ouve um som, consegue rapidamente identificar de onde vem, mesmo que seja baixo. Essa audição aguçada, combinada com uma visão excelente, torna os coelhos incríveis em reconhecer perigos. Essas características não são apenas impressionantes, mas essenciais, permitindo que os coelhos sobrevivam na natureza, onde estar ciente do ambiente pode significar a diferença entre a vida e a morte. Então, da próxima vez que você ver um coelho mexendo as orelhas, lembre-se de quão incríveis são essas criaturas peludas. Você sabia que a pipoca tem raízes nos nativos americanos? A pipoca, esse lanche crocante que todos amamos, tem uma história fascinante que remonta a milhares de anos. Os nativos americanos foram os primeiros a descobrir e usar esse delicioso alimento muito antes de se tornar popular nos cinemas modernos. Eles preparavam pipoca sobre o fogo, desfrutando do som e do aroma dos grãos estourando. Diferentes tribos tinham suas próprias maneiras de fazer pipoca, às vezes adicionando-a às sopas ou usando-a em decorações festivas. Quando os colonizadores chegaram à América, conheceram a pipoca através desses povos nativos, e ela rapidamente se tornou um lanche favorito em todo o continente. Hoje, a pipoca é um item indispensável em cinemas e eventos esportivos, e você até pode encontrá-la em sabores gourmet. Não é incrível como um simples grão percorreu a história e a cultura? Então, da próxima vez que você comer pipoca, lembre-se de sua incrível jornada das cozinhas dos nativos americanos até o seu prato. Prepare-se para se surpreender com helicópteros de 2 rotores. Essas máquinas incríveis apresentam um design inteligente que elimina a necessidade de um rotor de cauda. Em vez de depender de um rotor na frente e um rotor menor na cauda para equilíbrio, os helicópteros de 2 rotores possuem 2 lâminas grandes que giram em direções opostas. Esse design único ajuda a compensar o torque, que de outra forma faria o helicóptero girar descontroladamente. Como resultado, esses helicópteros podem ser mais estáveis e eficientes no ar. Os helicópteros de 2 rotores não são apenas inovações. Eles também oferecem vantagens em manobrabilidade, proporcionando uma agilidade impressionante durante o voo. 2 rotores ajudam a criar sustentação e garantem um voo equilibrado ao mesmo tempo. Eles não apenas têm uma aparência impressionante com suas 2 lâminas, mas também demonstram a genialidade da engenharia nas tecnologias aeronáuticas. Que incrível que esses designs podem mudar nossa forma de voar. A cidade do Saara é famosa por abrigar o maior lago tropical do mundo, uma maravilha natural que impressiona tanto turistas quanto moradores locais. Esse lindo corpo d'água, conhecido pela sua diversidade de vida, desempenha um papel fundamental no ecossistema da região. O lago sustenta várias espécies de fauna, incluindo aves únicas e criaturas aquáticas, tornando-se um paraíso para os amantes da natureza. As comunidades ao redor do lago dependem de seus recursos para pesca e lazer, destacando a importância do lago para a cultura e economia locais. Pessoas vêm de todos os lugares para apreciar as paisagens deslumbrantes e a rica fauna que prospera neste ambiente tropical. Imagine como é agradável relaxar nas margens limpas, observando como este lago impacta a vida de seus habitantes. Com tanta riqueza de recursos naturais,
surge uma pergunta empolgante. Que outros tesouros podem estar escondidos nesta região vibrante? Imagine que o núcleo da Terra é mais quente que o Sol. Esse é um fato incrível. O núcleo interno da Terra atinge 5.400 graus Celsius, ou 9.800 graus Fahrenheit. Para comparação, isso é tão quente quanto a superfície do Sol. Essa temperatura extrema vem do calor residual da formação do planeta e da decomposição de materiais radioativos nas profundezas da Terra. O núcleo interno é composto principalmente de ferro e níquel, e apesar da alta temperatura, ele permanece sólido devido à enorme pressão nessas profundezas. Imagine a força gerada por esse núcleo derretido, que desempenha um papel crucial na formação do campo magnético da Terra. Esse escudo protetor ajuda a proteger nosso planeta da radiação solar nociva e dos raios cósmicos. Os cientistas estudam essas condições extremas para entender melhor a estrutura e o comportamento do nosso planeta. Então, da próxima vez que você olhar para o Sol, lembre-se de que logo abaixo dos seus pés existe uma fonte de energia igualmente intensa. O cacapo, Strigopes rhabroptilus, é o único papagaio noturno do mundo, apresentando uma mistura fascinante de características. Esse grande pássaro que não voa pesa até 4 kg e tem uma plumagem verde musgo distinta, permitindo que se camufle nas florestas exuberantes da Nova Zelândia. Ao contrário da maioria das aves, os cacapos dependem muito do seu aguçado olfato para se orientar na escuridão, além de suas extraordinárias habilidades auditivas. Solitários e tímidos por natureza, esses papagaios se comunicam com chamados profundos e retumbantes que ecoam pelos vales durante a época de reprodução, atraindo potenciais parceiros. Com penas macias e fofas que proporcionam isolamento, os cacapos desenvolveram pernas poderosas e bicos afiados, permitindo que subam em árvores com facilidade. Infelizmente, predadores introduzidos reduziram significativamente suas populações, que passaram de milhares para pouco mais de 250 hoje. Conservacionistas estão implementando estratégias rigorosas de manejo, incluindo monitoramento contínuo e esforços de preservação genética para proteger essas aves extraordinárias. O cacapo não é apenas uma espécie rara, ele é um lembrete vivo de uma época em que as aves prosperavam em ilhas livres de predadores. Como podemos garantir sua sobrevivência? Você sabia que a cor dos olhos das corujas revela seus hábitos? A cor dos olhos das corujas não é apenas para beleza. Na verdade, ela dá uma ideia de como elas caçam. Por exemplo, corujas com olhos marrons escuros são mestres da caça noturna, usando sua visão aguçada para se orientar na escuridão. Ao mesmo tempo, corujas com olhos laranjas preferem caçar ao amanhecer e ao anoitecer, aproveitando aquelas horas de crepúsculo quando outros seres estão ativos. Corujas com olhos amarelos, por outro lado, são predadoras diurnas, se sentindo bem à luz do dia enquanto procuram por comida. Essa incrível característica evolutiva as ajuda a se camuflar no ambiente durante a caça, tornando-as mais bem-sucedidas em capturar suas presas. Na próxima vez que você ver uma coruja, reserve um momento para prestar atenção na cor dos olhos dela. Isso pode te dizer se esse amigo emplumado prefere a escuridão da noite, a magia do crepúsculo ou a luz do dia. Você sabia que os carros Tesla são quase silenciosos? Diferente dos carros tradicionais com motores barulhentos, os veículos elétricos da Tesla deslizam suavemente pela estrada, emitindo um som quase imperceptível. Esse silêncio único proporciona uma experiência de direção incomum, quase como voar. Imagine dirigir com o vento no cabelo, ouvindo apenas o suave som dos pneus no asfalto. Essa tranquilidade não só aumenta o prazer da viagem, mas também cria uma atmosfera mais calma, reduzindo a poluição sonora nas cidades. Além disso, a ausência do ruído do motor permite que motoristas e passageiros desfrutem de conversas, música ou simplesmente dos sons da natureza ao redor. O compromisso da Tesla com tecnologias elétricas avançadas não só transforma a maneira como dirigimos, mas também como nos sentimos ao volante. Não é incrível como os carros elétricos mudam nossa experiência de direção? Você sabia que Andrew Jackson e Donald Trump eram outsiders? Ambos os presidentes do CSUA surpreenderam o país com sua ascensão ao poder, apesar de terem pouca experiência política. Andrew Jackson, que se tornou o 7º presidente em 1829, era conhecido como general militar e líder populista, e não como um político experiente. Ele mudou o cenário político ao focar nas pessoas comuns e frequentemente entrar em conflito com as elites. Avançando para o século XXI,
Donald Trump abalou o mundo político ao ser eleito em 2016. Seu passado como empresário e estrela de reality show destacou seu status de outsider na política. Muitos eleitores foram atraídos por sua promessa de destruir o sistema político tradicional e desafiar o status quo. Embora suas biografias sejam muito diferentes, ambos os homens conquistaram a imaginação do público, posicionando-se como defensores dos americanos comuns, transformando a falta de experiência tradicional em uma parte-chave de seu apelo. O que você acha que esse status de outsider influencia seu legado? Surpreendentemente, é um fato que as corujas voam em silêncio, graças à sua anatomia única das penas. As corujas são os caçadores mais discretos que você pode imaginar, principalmente por causa de suas penas especiais. Diferente da maioria das aves, as penas das corujas têm uma textura macia e aveludada, com bordas serrilhadas, que quebram o fluxo de ar enquanto elas planam. Esse design notável permite que elas voem quase sem fazer barulho, possibilitando que se aproximem de suas presas sem serem percebidas. Estudos científicos com microfones de alta velocidade mostraram que uma coruja em voo gera menos de 1/10 do ruído de aves de tamanho semelhante. Esse silêncio fantasmagórico não só melhora suas habilidades de caça, mas também contribui para seu misticismo em várias culturas. Por séculos, as corujas foram associadas à sabedoria e ao sobrenatural, muitas vezes vistas como presságios ou mensagens do mundo espiritual. A engenharia da natureza nos ensina lições profundas. Por exemplo, pesquisadores estão imitando o voo silencioso da coruja no design de ventiladores e drones mais silenciosos. Tanto na vida selvagem quanto na tecnologia, a arte do silêncio pode se revelar uma vantagem inesperada, mas poderosa. Você pode se chocar ao descobrir o que é a alodoxofobia, o medo de opiniões. Essa fobia incomum pode dificultar a comunicação diária. Imagine participar de uma conversa e se sentir paralisado pela ideia de que alguém vai expressar sua opinião. Para pessoas com alodoxofobia, ouvir opiniões diferentes pode causar ansiedade e desconforto. Não se trata apenas de discordar dos outros, é o medo de enfrentar pontos de vista alheios. Isso pode estar ligado a experiências passadas ou a um medo profundo de conflitos, tornando situações sociais opressivas. Muitas pessoas com essa fobia podem evitar discussões em grupo, encontros sociais ou até mesmo debates online. Opções de tratamento como terapia e grupos de apoio podem ajudar as pessoas a lidarem com seus medos. Ao entender e trabalhar a alodoxofobia, as pessoas podem gradualmente se sentir mais à vontade para compartilhar e ouvir diferentes opiniões. Será que aceitar diversas perspectivas pode levar a uma compreensão mais profunda do mundo? O antigo Roma era realmente tão lotado? Na época do Império Romano, a movimentada cidade de Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes, o que resultava em uma densidade populacional maior do que a de Nova York hoje. Imagine um lugar onde as pessoas estavam amontoadas e as ruas cheias de comerciantes, cidadãos e visitantes de longe. Roma não era apenas o centro político do império, mas também um vibrante centro de cultura, arte e vida social. A arquitetura da cidade, desde majestosos templos até os lotados edifícios residenciais chamados ínsulas, mostrava as incríveis habilidades de engenharia dos romanos. Esses altos prédios, alguns com 5 ou 6 andares, abrigavam muitas famílias e até lojas, criando uma atmosfera vibrante, cheia de emoção e caos. Nos bairros densos, mercados movimentados e assembleias públicas, a vida social prosperava, apesar das multidões. Portanto, ao passear pelas cidades modernas, lembre-se de que os romanos conseguiram criar um próspero centro urbano há mais de 2000 anos, um feito notável na história da humanidade. Descubra a verdade sobre o nome Angel's Landing. Muitos turistas vão até Angel's Landing, em Utah, atraídos por suas vistas deslumbrantes e trilha desafiadora. Mas você sabia que seu nome é ironicamente enganoso? A trilha é famosa por seu caminho emocionante, mas perigoso, que muitas vezes exige que os turistas usem correntes para apoio extra. Ao subir, você desfruta de panoramas incríveis do Parque Nacional Zion, mas os penhascos íngremes e as trilhas estreitas lembram os riscos sérios. Na verdade, o nome Angel's Landing veio de um dos primeiros colonizadores mormons, que provavelmente imaginavam um paraíso celestial, sem perceber as condições extremas que fariam qualquer anjo pensar 2 vezes.
Centenas de aventureiros tentam percorrer essa trilha a cada ano, em busca da vista que os espera no topo, mas precisam ter cuidado, pois esse lugar lindo pode se tornar perigoso em um instante. Então você está pronto para o desafio? Você não vai acreditar, Minin quebrou o recorde de palavras. Este talentoso artista foi registrado no livro dos recordes Guinness por ter pronunciado o maior número de palavras em uma única apresentação. Impressionantes, 1.560 palavras em pouco mais de 5 minutos. Imagine como ele fala rápido. Minin fez exatamente isso, mostrando não apenas habilidades linguísticas excepcionais, mas também uma clareza incrível. Cada palavra flui suavemente para a próxima, e é difícil acreditar que alguém possa falar tão rápido e de forma tão clara. Essa conquista não é apenas sobre falar rápido, é também um teste de memória, coordenação e prática. Com apostas tão altas, o sucesso de Minin inspira muitos novos oradores e amantes das palavras. Alguma vez você já pensou em quão rápido pode falar? É surpreendente perceber a velocidade com que se pode pronunciar tantas palavras com clareza. O recorde de Minin nos lembra do poder da linguagem e das incríveis capacidades humanas. Você sabia que as rodas dos parques infantis podem ser superpotentes? A empresa Westland Diesel recentemente realizou um experimento incrível, instalando um motor colossal de 7.000 cavalos de potência em uma simples roda de parque infantil. Essa demonstração impressionante mostra a força da tecnologia, transformando um equipamento de brinquedo comum em um exemplo impressionante de engenharia. Imagine essa roda girando em velocidades inimagináveis, movida por um motor potente, normalmente usado em carros ou caminhões de alto desempenho. Embora isso seja emocionante, tentar reproduzir isso em casa não é uma boa ideia. A segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Esse experimento destaca não apenas as possibilidades da tecnologia moderna, mas também desperta o interesse sobre como a engenharia pode transformar o cotidiano em algo extraordinário. Então, o que você acha? Você gostaria de ver essa potência lúdica em ação? E se eu disser que o tempo pode se estender em situações de estresse? Esse fenômeno incrível é chamado de tachipsiquia, quando nossa percepção do tempo muda drasticamente em situações extremas. Imagine um momento de pânico, como um acidente ou uma aventura emocionante. Muitas pessoas notam que o tempo parece desacelerar. Esse efeito acontece porque, em situações de alta adrenalina, nosso cérebro começa a processar informações mais rapidamente. Como resultado, sentimos que os eventos duram mais do que realmente duram. As pessoas frequentemente dizem que conseguem lembrar de cada detalhe de um incidente perigoso ou de um momento emocionante, como se tivessem mais tempo para pensar e reagir. Embora isso possa parecer um superpoder em um momento tenso, a tachipsiquia destaca a incrível capacidade do cérebro de se adaptar para garantir nossa segurança. Você já sentiu o tempo se estender em uma situação tensa? Porque o frio acelera o crescimento das unhas. Estudos mostraram que temperaturas baixas realmente podem fazer suas unhas crescerem mais rápido. Isso acontece porque o frio faz com que nosso corpo mude a circulação sanguínea e o gasto de energia. Quando está frio, a circulação aumenta em certas áreas, incluindo os dedos. Esse aumento de sangue leva mais nutrientes e oxigênio para as unhas, ajudando-as a crescer mais rápido. Além disso, seu corpo frequentemente queima mais energia para se aquecer, o que também pode contribuir para o crescimento das unhas. Portanto, se você notou que suas unhas crescem rapidamente no inverno, talvez isso seja por causa do frio. Embora muitas vezes pensemos no calor como um amigo agradável, parece que o frio do inverno pode nos ajudar a exibir unhas mais longas e fortes. Quem diria que a natureza tem um papel na nossa beleza? Adivinhe o que realmente inspira o incrível festival gastronômico de Ghana? Neste evento fascinante, os participantes descobriram uma celebração única da humanidade através da comida deliciosa e da cultura. A organização deste festival uniu as pessoas, criando uma atmosfera de alegria e surpresa. Os visitantes ficaram encantados com pratos saborosos que representam diversas tradições culinárias, destacando a rica história da nossa espécie. Ao saborear cada garfada, eles aprenderam como nossos ancestrais influenciaram as dietas modernas, mergulhando na conexão fascinante entre comida e evolução humana. Oficinas, demonstrações culinárias ao vivo e histórias mantiveram a atmosfera animada, atraindo famílias e amantes da gastronomia. O festival não foi apenas um banquete. Ele celebrou nosso patrimônio comum, ajudando os participantes a valorizarem a jornada da humanidade através da alimentação.
Todos saíram com a barriga cheia e uma compreensão mais profunda do papel da comida em nossa história. Que maneira incrível de honrar nossas raízes! Um fato interessante sobre os círculos polares do Norte e do Sul. Essas duas áreas incríveis não são apenas paisagens geladas. Aqui, o Sol realmente brinca de esconde-esconde. Uma vez por ano, dentro do Círculo Polar Ártico, é possível ver 24 horas de luz solar, conhecido como Sol da Meia-Noite. Em contrapartida, quando o inverno chega, esses mesmos lugares mergulham na escuridão total por 24 horas, criando a mística Noite Polar. Imagine como é viver em luz constante ou na escuridão profunda. O Círculo Polar Antártico passa por fenômenos semelhantes, mas como há menos pessoas lá, isso é menos conhecido. Essas condições extremas moldam não apenas o ambiente, mas também afetam os animais e plantas que habitam essas regiões. Desde os esquivos ursos polares até os resistentes pinguins, as condições de luz únicas influenciam seu comportamento e sobrevivência. O que você acha de viver em tais extremos? Prepare-se para se surpreender com a quantidade de cangurus na Austrália. Você sabia que existem mais de 50 milhões de cangurus no país? Isso é quase o dobro da população humana. Esses animais icônicos vivem em diversos ambientes, desde florestas verdes até campos abertos, e até mesmo nas cidades. Com suas poderosas patas traseiras e longas caudas, os cangurus estão perfeitamente adaptados ao seu habitat. Eles usam suas pernas fortes para percorrer grandes distâncias em busca de comida e água, o que os ajuda a sobreviver no clima rigoroso da Austrália. Curiosamente, os cangurus são animais sociais e costumam se reunir em grupos chamados mob. Isso não só os protege de predadores, mas também facilita a comunicação e o cuidado com os filhotes. Na Austrália, existem várias espécies de cangurus, incluindo o canguru comum, o canguru vermelho e o canguru cinza oriental, cada um com suas características únicas. Não é incrível pensar em como esses animais impressionantes prosperam em tão grande número? Prepare-se para se surpreender com a caneca Glowstone. Este produto inovador transforma a forma como você aprecia bebidas quentes. Ele mantém o café na temperatura ideal por até 1 hora, graças a ciclos de aquecimento de 30 minutos que aquecem suavemente sua bebida. Feita de um elegante porcelana branca, a caneca não só retém bem o calor, mas também realça os ricos aromas dos seus cafés favoritos. Com um sistema de aquecimento embutido, você pode saborear seu café sem se preocupar que ele esfrie rapidamente. E a luz na caneca adiciona um toque especial, mostrando quando sua bebida atinge a temperatura perfeita. Imagine-se desfrutando de seu café da manhã, sabendo que a caneca Glowstone mantém seu calor enquanto você tira um tempo para si. Não importa se você prefere um expresso forte ou um latte suave, esta caneca foi feita para aprimorar sua experiência com café. Está pronto para elevar seu prazer com café com esta caneca estilosa e inteligente? As gotas nos seus sapatos podem prever o tempo? Essa observação interessante mostra como pequenas gotas, que espirram ao bater em superfícies duras, podem nos dar pistas sobre a chuva. Quando você vê respingos nos sapatos, é um sinal claro de que choveu recentemente. Por outro lado, se seus sapatos estão secos e não há respingos ao redor, isso geralmente significa que apenas uma leve chuva caiu. Essa abordagem prática conecta o conhecimento científico com nosso dia a dia, permitindo que usemos observações simples para prever o tempo. Prestando atenção se as gotas quicam na calçada ou deixam um leve brilho, qualquer um pode entender melhor as condições climáticas. É um lembrete divertido de que a ciência pode ser encontrada nos menores detalhes do nosso entorno. Então, da próxima vez que você sair, preste atenção nos seus sapatos. Eles podem contar o que o tempo preparou. Você pode se surpreender. Cyberdetetives combatem sites falsos. Sempre que um grupo conhecido como Guerreiros contra Phishing se reúne, eles se unem para enfrentar a crescente ameaça de fraudes na internet. Na nossa era digital, onde a informação está a um clique de distância, endereços web falsos e perigosos podem enganar usuários desavisados, levando a fraudes ou ataques de malware. Essas pessoas com habilidades técnicas analisam relatórios, trocam ideias e desenvolvem ferramentas para identificar links maliciosos. A missão deles não é apenas alertar uns aos outros, eles também educam o público sobre segurança online, destacando a importância de verificar o URL antes de clicar.
Com o crescimento do comércio eletrônico e das comunicações online, o trabalho desses cyberprotetores é crucial para criar um ambiente online mais seguro. Quais medidas você toma para se proteger de sites suspeitos? Fato incrível sobre as maravilhas da Unesco. Este local é famoso por sua beleza impressionante e importância histórica, o que lhe conferiu o status de Patrimônio Mundial da Unesco. Essa honra destaca não apenas a arquitetura única, mas também a influência cultural no mundo. Entre as novas 7 maravilhas do mundo, ele se destaca por atrair milhões de visitantes a cada ano, que desejam ver sua majestosa presença. Imagine explorar antigas construções que resistiram ao teste do tempo. O status de patrimônio da Unesco ajuda a proteger seu legado, garantindo a preservação deste tesouro para as futuras gerações. Com uma rica história entrelaçada em cada pedra, este lugar convida você a descobrir as maravilhas de seu passado. Por que esse local atrai tantas pessoas? Não são apenas as vistas deslumbrantes. É também a conexão com a história humana que fascina as pessoas, tornando-o um destino imperdível, tanto para aventureiros quanto para amantes da história. Prepare-se para se surpreender com a arte da transformação. Sergei Cadenas é um artista talentoso que cria retratos incríveis que mudam dependendo da sua posição. Suas obras impressionantes refletem o passar do tempo, através de sutis mudanças nas expressões faciais, tornando cada percepção única. Ao caminhar ao redor de suas obras, você pode notar como um sorriso se transforma em um olhar pensativo, ou como uma cor vibrante se torna mais suave. Essas transformações não são apenas truques visuais. Elas contam uma história que se desenrola a partir do seu ponto de vista. Cadenas destaca como a arte pode tocar não apenas os olhos, mas também as emoções, levando os espectadores a refletirem sobre suas próprias experiências e sentimentos. Cada ângulo revela uma nova camada da narrativa, incentivando você a buscar significados mais profundos. Portanto, da próxima vez que você estiver diante de uma obra de Cadenas, não se esqueça de caminhar ao redor e ver como a história se desdobra de maneiras novas e inesperadas. Por que o Mummy Manor é tão assustador? Esta atração em San Diego, Califórnia, é famosa por ser considerada a casa assombrada mais aterrorizante do mundo. Antes de entrar, os aventureiros passam por uma rigorosa avaliação psicológica e física para garantir que estão prontos para os desafios extremos que os aguardam. Dentro, os participantes não apenas caminham por corredores assustadores, eles enfrentam cenários horríveis que testam os limites do medo. Imagine ser amarrado, ter a boca tapada e ser coberto com sangue artificial realista. Os criadores do Mummy Manor projetaram o lugar para imergir você em situações aterrorizantes, fazendo você sentir como se estivesse dentro de um filme de terror. Ao longo dos anos, muitos visitantes compartilharam suas experiências, afirmando que a adrenalina e o medo aqui são incomparáveis. Então, se você é corajoso o suficiente e quer descobrir o que realmente te assusta, talvez esta casa assombrada seja a sua próxima aventura emocionante. Fatos incríveis sobre girafas e seus ossicones. Essas estruturas únicas que se parecem com chifres são bem diferentes dos chifres que vemos em vacas ou cabras. Em vez de serem feitas de osso sólido, os ossicones são compostos de cartilagem, o que lhes dá uma textura mais suave. Tanto os machos quanto as fêmeas de girafas possuem essas características impressionantes, e é interessante notar que seus parentes, os okapis, também têm ossicones. À medida que as girafas crescem, seus ossicones passam por mudanças significativas. Eles se fundem ao crânio, tornando-se mais firmemente fixados. Esse processo faz dos ossicones uma marca registrada das girafas, destacando-as entre muitas outras espécies. Imagine-se ao lado de uma alta girafa e percebendo as sutis diferenças em seus ossicones em comparação com outros animais. Essas estruturas não apenas afetam a aparência da girafa, mas também podem desempenhar um papel importante nas interações sociais. Você já se perguntou por que a evolução moldou características tão únicas nesses gigantes pacíficos? Você vai se surpreender ao descobrir que existe um café de quadrinhos. Imagine entrar em um mundo totalmente em preto e branco. Este café único na Coreia do Sul é decorado como um quadrinho, criando uma atmosfera divertida e imersiva para os visitantes. Cada canto do espaço é adornado com arte feita à mão, das paredes aos móveis e até os talheres. Enquanto você saboreia seu café, pode parecer que você está dentro de uma história.
Ilustrações vibrantes trazem um toque lúdico, transportando você para outro mundo, onde tudo parece ter saído das páginas de uma graphic novel. Pessoas de todas as idades visitam este café, inspiradas pela estética divertida. É um ótimo lugar para fotos, criatividade e socializar com amigos enquanto saboreia um pedaço de bolo. Então, você se atreve a entrar neste país das maravilhas artístico. Vamos revelar a verdade sobre a ferrovia Saia e Empurre. Esta página inusitada da história da Califórnia é fascinante. No século XIX, quando a ferrovia se expandia em encostas íngremes, enfrentou grandes desafios. Os trens não conseguiam subir as colinas, e era aí que os passageiros entravam em cena. Quando a locomotiva emperrava, os viajantes eram convidados a sair e ajudar a empurrar o trem morro acima. E imagine a cena: homens e mulheres, alguns vestidos de forma elegante, se reunindo ao redor do trem para ajudar, conversando e se incentivando. Essa forma inusitada de trabalho em equipe não apenas ajudava o trem a se mover novamente, mas também criava um sentimento de comunidade entre os passageiros. A ferrovia Saia e Empurre nos lembra como a criatividade pode resolver problemas, especialmente nos primeiros dias das viagens de trem. Você já teve que ajudar em uma viagem inesperada? Adivinhe qual empresa compra mais fogos de artifício? O governo do Zhiriakmai-Shiwa é o maior comprador de explosivos do mundo, principalmente para operações militares e projetos de construção. Mas você pode se surpreender ao saber que a Disney ocupa o segundo lugar. A Disney ilumina o céu com espetáculos pirotécnicos em seus famosos parques, como Disneyland e Disney World. A magia dessas apresentações noturnas não é barata. A Disney investe milhões de dólares todos os anos para encantar seus visitantes. Essa busca por apresentações emocionantes destaca a importância do entretenimento em nossas vidas. Assim, enquanto o governo se concentra na segurança nacional e na infraestrutura, a Disney encanta milhões, iluminando o céu noturno. Quem diria que um destino tão amado pelas famílias desempenha um papel tão grande no mercado de explosivos? Imagine que o biscoito, na verdade, é um brownie de maconha. Essa reviravolta inesperada aconteceu com os atores do filme querido Meu Amigo Daniel, durante um dia divertido na Feira da Renascença. Os atores achavam que estavam saboreando biscoitos normais, mas logo descobriram que, na verdade, estavam comendo brownies de maconha. A situação ficou ainda mais cômica quando Jerry O'Connell, um dos principais atores, foi visto vagando pelo parque chapado e chorando, mergulhado em um turbilhão de emoções. Tudo isso se transformou em uma história memorável e engraçada para os atores, mostrando o lado leve do tempo que passaram juntos. É um lembrete de como surpresas podem surgir nos lugares mais inesperados, mesmo em ambientes felizes e nostálgicos. Quem poderia imaginar que um dia na feira levaria a um incidente tão divertido entre amigos? Vamos revelar a verdade sobre a incrível trajetória da IBM. Fundada em 1911 como a Companhia de Tabulação e Registro, a IBM realmente mudou o mundo da tecnologia. Esta empresa icônica apresentou o primeiro computador programável em 1944, inaugurando uma nova era tecnológica. Ao longo das décadas, a IBM evoluiu e se destacou por suas impressionantes conquistas em computação pessoal, resultando em máquinas fáceis de usar que transformaram a vida e o trabalho das pessoas. Uma de suas inovações mais conhecidas é o Watson, um sistema de inteligência artificial que se tornou uma sensação ao vencer campeões humanos no jogo Jeopardy! Mas a IBM não parou por aí. Continua sendo líder em áreas avançadas como computação em nuvem e tecnologias quânticas. Essas tecnologias prometem revolucionar indústrias, processando informações de maneiras que nunca imaginamos. Graças à incessante busca da IBM por inovações, empresas e pesquisadores em todo o mundo têm acesso às ferramentas necessárias para resolver alguns dos maiores problemas globais. O que você acha que será a próxima invenção revolucionária da IBM? Incrível, mas é verdade. As bandeiras enganavam os inimigos. A expressão "mostrar suas verdadeiras cores" tem uma história fascinante que remonta às batalhas navais de séculos atrás. Quando os navios se aproximavam, muitas vezes levantavam bandeiras falsas para enganar os adversários e fazê-los acreditar que eram amigáveis. Essa tática astuta era usada para obter vantagem antes de revelar sua verdadeira identidade. É nesse momento que eles mostravam suas verdadeiras cores. Com o tempo, essa expressão se tornou comum, referindo-se a alguém que revela sua verdadeira essência ou intenções.
Imagine um navio pirata envolto em névoa, que de repente levanta a bandeira de uma nação pacífica, para então atacar de surpresa. Isso nos dá uma ideia das estratégias astutas do passado, mostrando como a linguagem pode evoluir e mudar, conectando-nos à história de maneiras surpreendentes. Heinsberg foi uma figura notável no mundo da arte, conhecido por seu profundo amor pelas obras de Picasso. Recentemente, este colecionador de arte alemão, de origem judaica, faleceu aos 93 anos, deixando um legado que celebra a criatividade e a cultura. Ao longo do século XX, Heinsberg fez uma contribuição significativa como mecenas e negociante de arte. Sua paixão pela arte ia além da coleção. Em 1996, ele generosamente doou mais de 100 obras valiosas ao Museu Berggruen, em Berlim. Esse gesto não apenas enriqueceu a coleção do museu, mas também tornou a genialidade de Picasso acessível a muitos visitantes. A história de vida de Heinsberg nos lembra como a paixão de uma pessoa pode impactar o mundo da arte. Ao refletirmos sobre sua contribuição, não podemos deixar de nos perguntar o que as futuras gerações pensarão sobre sua incrível coleção e seu impacto duradouro na percepção da arte. Como seu legado inspirará novos artistas e colecionadores? Vamos explorar o incrível Burj Khalifa em Dubai. Com 828 metros de altura, o Burj Khalifa é o edifício mais alto do mundo e está localizado na brilhante cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Imagine olhar para uma estrutura que é mais de 2 vezes mais alta que o Empire State Building. Inaugurada em 2010, essa maravilha da arquitetura possui mais de 160 andares e oferece diversas comodidades luxuosas, desde restaurantes de alto nível até mirantes impressionantes. A fachada do edifício é revestida com um vidro refletivo especial que brilha sob a intensa luz do sol do deserto, criando um espetáculo deslumbrante tanto de dia quanto de noite. O Burj Khalifa não é apenas um arranha-céu, ele representa o espírito de inovação e ambição que caracteriza Dubai. O edifício também cedia diversos eventos, incluindo espetaculares fogos de artifício na noite de Ano Novo. Visitantes de todo o mundo desejam ver as vistas panorâmicas dos mirantes, tornando este lugar imperdível, o que torna essa estrutura icônica tão atraente para você. Fatos incríveis sobre camarões-pistola. Esses crustáceos fascinantes são interessantes não apenas pelo seu tamanho, eles têm garras únicas que podem se fechar a uma velocidade impressionante. Quando isso acontece, forma-se uma bolha de ar que implode. Essa bolha se comprime tão rapidamente que cria uma onda de choque, acompanhada de um estalo alto que pode chegar a 210 decibéis. Isso é mais alto do que a decolagem de um avião. O estalo serve para várias funções, incluindo a caça e a comunicação com outros camarões. Curiosamente, o camarão-pistola usa essa habilidade incrível para atordoar ou até matar peixes pequenos e outras criaturas marinhas. Eles realmente usam o som como uma arma. Esses camarões vivem em águas costeiras quentes ao redor do mundo e mostram como a natureza pode ser ao mesmo tempo eficiente e poderosa, demonstrando que até os menores animais podem ter um grande impacto. Não é incrível? Em 2009, um incêndio devastador destruiu a casa de um homem chamado Dolph London, deixando-o apenas com cinzas e lembranças. A tragédia se tornou ainda mais chocante quando os responsáveis pelo incêndio reconheceram Dolph em uma foto de jornal que viram por acaso. Sem saber, suas ações desencadearam uma série de eventos que levaram à sua própria queda. Essa foto se tornou uma prova crucial que ajudou a polícia a encontrá-los. Imagine a ironia. A imagem da vítima acabou levando à justiça. Essa reviravolta estranha destaca como nossas vidas estão interligadas, mesmo nas situações mais inesperadas. Não é todo dia que uma vítima se torna parte de uma história de detetive, onde uma simples foto ajuda a resolver um crime. Você já parou para pensar como pequenas decisões podem resultar em grandes mudanças? Difícil de acreditar, mas Melanie, o guaxinim, é uma super estrela. Este adorável animal da Inglaterra conquistou corações e atenção na internet ao realizar mais de 100 tarefas humanas. Imagine um guaxinim andando de bicicleta mini ou correndo de patinete. Essa é a Melanie. As pessoas ficam impressionadas com seus talentos, incluindo limpar a cozinha. Treinada com amor e paciência, Melanie mostra o quão inteligentes podem ser os guaxinins. Seu dono teve muito trabalho para ensiná-la esses truques, demonstrando não apenas a inteligência de Melanie, mas também a conexão especial entre eles. Os vídeos de suas travessuras se tornaram virais, tornando-a uma queridinha nas redes sociais e provando que os animais também podem ter habilidades únicas.
Suas conquistas desafiam nossas ideias sobre a vida selvagem e mostram que, com a orientação certa, até um guaxinim pode realizar tarefas humanas. Quais outras surpresas os animais nos reservam? Os espelhos do telescópio espacial. James Webb são incrivelmente lisos, tornando-se uma verdadeira maravilha da engenharia. Imagine um desses espelhos se estendendo por todo o território dos Estados Unidos. É impressionante, mas, mesmo a essa enorme distância, a maior irregularidade terá apenas 2 polegadas. Essa precisão extraordinária é necessária para captar a luz fraca de galáxias e estrelas distantes. O design inclui 18 segmentos hexagonais que trabalham juntos, criando uma superfície tão lisa que o telescópio pode obter imagens cristalinas do universo. Essa suavidade permite que o Webb observe objetos a bilhões de anos-luz de distância sem distorções. É como se tivéssemos um olho gigante espiando as profundezas do cosmos. Cada espelho é coberto com uma camada especial, que reflete eficientemente a luz infravermelha, permitindo que o Webb desvende os mistérios da formação de estrelas, planetas e, possivelmente, até mesmo da vida fora da Terra. Como essas descobertas mudarão nossa compreensão do cosmos. Sim, é verdade. No Japão, muitas famílias têm a tradição de saborear frango do KFC em homenagem ao deus do nascimento. Essa combinação inusitada de fast food e rituais tradicionais mostra como as culturas podem evoluir e se adaptar ao longo do tempo. As raízes dessa prática remontam à década de 1970, quando uma campanha publicitária do KFC promovia a ideia de frango frito como o jantar de Natal. Com o tempo, essa campanha memorável se transformou em uma celebração mais ampla da nova vida, especialmente entre os pais que esperam a chegada de um bebê. Durante a celebração, as famílias se reúnem, desfrutam do delicioso frango e agradecem pelas bênçãos divinas para o recém-nascido. Esse evento alegre une experiências culinárias modernas e temas culturais profundos, mostrando como as tendências sociais podem influenciar tradições antigas. Então, da próxima vez que você pensar em fast food, lembre-se de como ele está entrelaçado em expressões culturais, como no Japão. Escultor passou 25 dias criando um incrível Venom. Isso pode te surpreender. Um talentoso artista dedicou quase um mês ao trabalho manual, esculpindo uma impressionante figura do Venom em belo madeira vermelha. O resultado não é apenas uma estátua, é uma obra fascinante que captura cada detalhe do personagem, mostrando um incrível domínio e execução artística. O trabalho em conjunto com seu irmão ajudou a tornar este projeto realidade, permitindo que unissem suas habilidades e ideias. Juntos, eles se concentraram em dar vida à estátua, desde a expressão carrancuda do Venom até a textura de seu icônico traje simbiótico. Esse processo exigiu foco e mão firme, provando que a grande arte requer tempo e dedicação. A escultura final é um testemunho de seu esforço e uma celebração de um dos anti-heróis mais amados da Marvel. Fãs de quadrinhos e arte podem apreciar o empenho colocado na criação dessa impressionante imagem, que nos convida a admirar a combinação de criatividade e habilidade. O que você acha dessa incrível escultura do Venom? Você pode se surpreender. As baleias podem dormir com o olho aberto. Diferente dos humanos que desligam completamente durante o sono, as baleias usam um método incrível chamado sono uniemisférico. Isso significa que enquanto uma parte do cérebro descansa, a outra permanece alerta. Por que elas fazem isso? Porque esses magníficos seres precisam estar cientes do ambiente ao seu redor para respirar, evitar predadores e se orientar em seu vasto mundo subaquático. Basicamente, a parte do cérebro que descansa permite que elas fiquem parcialmente alertas, ajudando a manter funções importantes, como subir à superfície para respirar. Legal, né? Algumas espécies, como os golfinhos, também usam essa técnica. Então, da próxima vez que você pensar em como as baleias dormem, lembre-se de que elas não dormem completamente. Estão sempre meio alertas, o que torna seu sono uma estratégia única de sobrevivência nas profundezas do oceano. Prepare-se para conhecer os riscos da direção para pessoas com sobrepeso. Estudos mostram que motoristas com sobrepeso têm 80% mais chances de morrer em acidentes de carro em comparação com aqueles que têm peso normal. Essa estatística preocupante está relacionada ao design dos cintos de segurança e airbags, que muitas vezes não funcionam tão bem para pessoas com maior porte. Em caso de acidente, o cinto de segurança pode não se ajustar corretamente, o que diminui sua eficácia em segurar a pessoa.
Além disso, problemas de saúde associados à obesidade, como doenças cardíacas e diabetes, podem agravar lesões e dificultar o tratamento. Isso significa que motoristas com sobrepeso enfrentam não apenas maiores riscos na estrada, mas também uma menor probabilidade de recuperação total após um acidente. Compreender esses riscos ajudará todos a tomar decisões mais informadas sobre segurança, tanto ao volante quanto em relação à saúde geral. Está na hora de revisar as medidas de segurança na direção. Pouca gente sabe, mas Hipócrates é o fundador da medicina moderna. Na Grécia Antiga, Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, estabeleceu as bases para uma abordagem sistemática à saúde. Ele introduziu a ideia de que as doenças são causadas por fatores naturais e não apenas pela ira dos deuses, o que foi revolucionário para a época. Seus métodos enfatizavam a importância da observação cuidadosa e do registro dos sintomas, ajudando os médicos a entenderem melhor seus pacientes. Depois de Hipócrates, Galeno surgiu e desenvolveu essas ideias. Ele criou a teoria dos 4 humores, sugerindo que a saúde depende do equilíbrio dos fluidos corporais: sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Essa concepção dominou o pensamento médico por séculos, influenciando não apenas os métodos de tratamento, mas também a forma como os médicos viam o corpo humano. O legado de Hipócrates e Galeno ainda ressoa nas práticas médicas modernas, lembrando-nos de quão longe chegamos. É verdade que as línguas podem estabelecer recordes. Byron Schlenker ficou famoso ao exibir a língua mais larga já registrada, medindo impressionantes 8,9 centímetros. Essa característica incomum não só lhe garantiu um lugar no livro dos recordes, mas também atraiu a atenção de pessoas ao redor do mundo. O mais interessante é que essa peculiaridade é hereditária. Sua filha seguiu seus passos e se tornou a mulher com a língua mais larga do mundo. A história divertida e inusitada deles destaca como a genética pode transmitir características estranhas. Imagine as conversas que eles tiveram à mesa, comparando suas línguas impressionantes. Esse laço familiar desperta curiosidade sobre como tais traços se desenvolvem e se há outros campeões de línguas. Então, quem sabe? Talvez você tenha um talento oculto esperando para ser descoberto, mesmo que não seja tão largo. Sentindo estresse? Experimente a caneta anti-estresse. Este instrumento inovador não é apenas uma caneta comum. Ela foi projetada com uma tinta ergonômica, tornando a escrita confortável e agradável para quem faz anotações ou listas de tarefas. O design ergonômico permite que a caneta se encaixe bem na mão, reduzindo a tensão e o cansaço. Imagine poder escrever por longos períodos sem desconforto. Muitos não percebem como uma simples caneta pode transformar sua experiência de escrita. Cada movimento da caneta facilita uma escrita mais fluida, permitindo que as ideias fluam facilmente para o papel. É a escolha perfeita para estudantes sob pressão antes de provas ou para profissionais em reuniões. O processo relaxante de escrever pode ser surpreendentemente calmante, transformando uma tarefa rotineira em uma atividade terapêutica. Em um mundo onde o estresse é uma preocupação constante, por que não experimentar este inteligente instrumento? Você pode descobrir que a caneta pode não apenas ajudar você a escrever, mas também a relaxar. É verdade que o Pato Donald tem um nome completo? Muitos conhecem o Pato Donald como um dos personagens mais queridos da Disney, mas poucos sabem que seu nome completo é Donald Fauntleroy Duck. Esse nome curioso reflete o caráter brincalhão do próprio personagem. Criado em 1934, Donald rapidamente se tornou uma estrela do mundo da animação, famoso por sua voz única e suas travessuras engraçadas. Ele frequentemente se mete em situações cômicas, mostrando seu temperamento explosivo e determinação. O nome Fauntleroy adiciona um toque de originalidade, sugerindo a diversão e criatividade por trás do design dos personagens da Disney. Os personagens da Disney costumam ter histórias complexas, e Donald não é exceção. Ele tem um passado rico, incluindo sua amizade com Mickey Mouse e Pateta, além de uma famosa rivalidade com seu primo Gastão. Não importa se você está assistindo aos clássicos ou às novas aventuras, o charme e o humor do Pato Donald continuam a entreter o público em todo o mundo. Então, da próxima vez que você ver o Donald na tela, lembre-se de que por trás desse pato icônico há muito mais do que parece à primeira vista. É verdade que Steve Jobs trocava iPhones? Durante a primeira apresentação ao vivo do iPhone em 2007, o mundo da tecnologia ficou em suspense quando Jobs apresentou o dispositivo que mudou tudo.
No entanto, por trás das câmeras, havia uma estratégia inteligente. Jobs precisava trocar os telefones para evitar possíveis falhas. O protótipo inicial tinha memória limitada e duração de bateria curta, o que tornava arriscado confiar em um único dispositivo em um momento tão importante. Apesar dessas dificuldades, Jobs fez uma demonstração empolgante que manteve o público atento. Seu carisma e as funções revolucionárias do iPhone deram início a uma revolução tecnológica que mudou para sempre nossa comunicação, trabalho e vida. Hoje, a incrível performance do iPhone contrasta fortemente com as limitações daquele protótipo inicial. Quem poderia imaginar que esse dispositivo icônico, que enfrentou problemas técnicos, se tornaria um poderoso smartphone? A história de seu lançamento destaca a importância da inovação e lembra as dificuldades que os inovadores enfrentam ao transformar suas ideias em realidade. O tubarão goblin é uma criatura marinha fascinante, famosa por sua mandíbula retrátil única. Essa mandíbula pode se estender para frente, permitindo que o tubarão capture presas a uma boa distância. Imagine poder alcançar um lanche sem se aproximar dele. É assim que o tubarão goblin caça. Ele é perfeitamente adaptado para pegar peixes e lulas que passam por perto. Quando uma potencial presa se aproxima demais, a mandíbula do tubarão goblin dispara para frente, quase como uma funda, surpreendendo a vítima desavisada. Essa maneira incomum de caçar mostra não apenas a eficácia do tubarão goblin, mas também como a natureza cria adaptações incríveis para sobreviver nas misteriosas profundezas do oceano. Você já ouviu falar de outros animais com habilidades de caça tão únicas?